Como formar conceitos e criar defesas mentais? Vou apresentar um projeto que vivemos no ano de 2022 com a turma do Infantil 5, o projeto Aranhas. A turma tinha grande interesse pela natureza e seus bichinhos. Sempre alguns alunos traziam para a sala em potinhos insetos e outros bichos. Até um sapo apareceu em nossa sala. Eles observavam alguns bichinhos pelos pátios da escola e começaram a classificá-los como insetos. Porém, dentre eles, uma minúscula aranha. Foi aí que uma aluninha disse: "Mas, professora, a aranha não é inseto." E em meio às hipóteses de afirmação e negação, perguntamos para eles se eles queriam pesquisar sobre as aranhas. E o sim veio de imediato. Fizemos uma lista no quadro de perguntas, direcionando assim o que cada uma iria pesquisar. Fizeram as pesquisas em casa e depois tiveram seus momentos de apresentar em sala, através de cartazes, PowerPoint e maquetes. Através das pesquisas e muita criatividade, as crianças aprenderam muitas coisas sobre esse interessante aracnídeo. Ainda dentro do projeto, os alunos tiveram o interesse de entender um pouco mais sobre a teia e a seda, pois aprenderam que as teias, eram muito importantes para que as aranhas capturassem os seus alimentos, e ela era feita de seda. Em uma visita ao laboratório de ciências da nossa escola, a bióloga Cacilda nos recebeu e contou que a seda é um fio muito resistente e que tem sido estudado por cientistas como uma futura matéria-prima para a fabricação de tênis e outros objetos. Vimos aqui mais uma vez a importância da natureza como fonte de conhecimento. O conhecimento amplia a vida. Conhecer é viver uma realidade que a ignorância impede de desfrutar. As crianças vivenciaram, então, o que aprendemos com a logosofia, que o conhecimento amplia a vida. E, com certeza, quando olharem para uma simples teia de aranha, irão ver também o quanto desse quase invisível fio de seda está presente hoje em estudos e, quem sabe, no futuro, no nosso dia a dia. Agora eu vou apresentar o trabalho desenvolvido com a pedagogia logosófica sobre a defesa mental. A natureza é sábia e contém o néctar da sabedoria. É a primeira mestra do ser humano. Este ensinamento do autor da logosofia está sempre permeando nossos pensamentos em atividades com os alunos, pois a natureza ensina em todos os momentos e devemos estar sempre atentos para aproveitar as oportunidades para mostrar aos alunos que esses processos podem ser exemplos para tudo que vivemos. Um dos pontos que chamou muita atenção dos nossos alunos foram as aranhas venenosas. Eles tiveram particular interesse por essas espécies. Observamos como o tema os deixava atentos e, em seus registros, o que mais nos chamava a atenção eram as aranhas venenosas que desenhavam ao mesmo tempo que explicavam sobre como cada uma usava o seu poder de ataque. Vimos aí uma oportunidade de trabalhar sobre o conceito de defesa daqueles animais. Por que atacavam? Como se defendiam? Por que Deus os criou com esses venenos? E, paralelamente, fomos fazendo uma analogia com os seres humanos. Se também atacamos e por quê? Se nos sentimos ameaçados e como podemos nos defender? Aos poucos, fomos apresentando para as crianças o conceito de defesas mentais, através de recursos variados, como histórias, teatros, imagens e analogias com as aranhas, que era o tema do nosso projeto, pois para eles ficou fácil de assimilarem, pois o conhecimento já tinha sido ampliado através das pesquisas. Fomos criando, junto com elas, o conceito de defesa mental como uma verdadeira fortaleza, diante de pensamentos estranhos que perturbam a nossa harmonia interna. Após levar este conceito para as crianças,
passamos a analisar com elas situações em que viviam no dia a dia da escola e que faltavam esse elemento de defesa mental. Por exemplo, quando um colega chamava para fugir da professora e eles fugiam. Quando um colega queria brincar e os outros não deixavam. Quando furavam fila. Quando não queriam fazer certas atividades. Ou quando não queriam participar das aulas de inglês. Perguntávamos a eles por que isso acontecia. E começamos a refletir sobre a diferença entre os seres humanos e as aranhas. As aranhas precisavam atacar para se defender, pois elas não pensam e agem por instinto. Já os seres humanos são capazes de buscar soluções felizes para as suas dificuldades. Assim, voltamos nessas situações vividas pela turma e pensamos juntos em melhores soluções para quando elas ocorressem. No dia a dia, continuaram a aparecer muitas situações e constantemente recordávamos de que eles eram capazes de pensar e encontrar soluções felizes. A cada conquista, valorizávamos seus esforços, incentivando-os a se superarem sempre. Vou relatar agora algumas experiências que vivemos ao longo do ano com esse tema. Uma aluna sempre corria para ficar em primeiro lugar na fila, deixando seus amigos para trás e brigando com quem estivesse na frente. Certo dia, ao vermos essa situação, chamamos essa aluna para conversar e recordamos com ela do esforço que estávamos fazendo para convivermos melhor no nosso dia a dia. Falamos do nosso projeto, das aranhas e como elas precisavam atacar para conseguir algo diferente dela, que seria capaz de resolver aquela situação de uma forma mais inteligente. Perguntamos se era para ela tão importante ficar no início da fila e deixar suas amigas sozinhas, tristes. A criança entendeu e, ao pouco, foi mudando sua atitude, passando a ficar muitas vezes junto dos amigos, mesmo que fosse no final da fila. Ficamos atentas para valorizar o seu esforço, sempre que ocorresse, para que servisse de estímulo para os próximos desafios. Quais pensamentos essa criança usou como defesa? Pensamentos de amizade, pensamento de deixar o amigo feliz, o pensamento de ficar feliz também perto dos amigos e não sozinha. Recebemos no início do ano um aluno novato, que demonstrava uma grande dificuldade de conviver com os colegas de forma tranquila. Tudo era motivo de brigas e empurrões. Os colegas, percebendo suas atitudes, já não queriam mais brincar com ele. E ele era excluído das brincadeiras. Aproveitando o projeto e analogia com as aranhas, recordamos com ele que as aranhas atacavam para se defender, mas que no seu caso, ele estava convivendo com amigos. Então, por que ele estava atacando daquela forma? Fizemos vários combinados. Caso ele se sentisse com vontade de bater ou brigar com o colega e não conseguisse resolver sozinho, buscando uma solução feliz, ele tinha que correr e chamar a professora para juntos pensarmos em uma melhor forma de resolver a situação. Observamos que no início ele recorria à nossa ajuda com mais frequência, mas que ao longo do ano ele foi ficando mais independente e resolvendo por si mesmo. Um outro combinado que fizemos foi o de saber usar o poder que ele possuía. Recordamos com ele os poderes que a aranha tinha, de fazer a teia ou utilizar os seus venenos para se defender ou capturar alimentos. Conversamos sobre o poder que ele tinha, que era de controlar os seus pensamentos e de criar defesas em sua mente para não ser dominado por pensamentos de brigar e de mandar, e que deveria selecionar os melhores e utilizar esse poder para fazer o bem. No decorrer dos meses, fomos acompanhando bem de pertinho essa criança e fomos percebendo uma mudança gradual em sua conduta. Ao final do ano, ainda ocorriam atitudes impulsivas, mas com uma grande melhora e, consequentemente, conquistou muitos amigos.
As crianças queriam brincar com ele e ele já não era mais excluído das brincadeiras. No mesmo ano, recebemos uma aluna que demonstrava um grande traço de timidez. Não conseguia manifestar quando solicitávamos e nunca levantava a mão para pedir a palavra. Em momentos que tinha que falar algo, como no momento cívico ou em festa da família, ela travava e não conseguia falar. E ela era uma menina muito esperta, quase alfabética, seus desenhos eram maravilhosos, mas ela tinha muito temor de demonstrar o que ela sabia. Conversamos com ela sobre esses pensamentos mandões que a estavam impedindo de participar de muitos momentos com a turma. E que, assim como as aranhas se defendem da forma como sabiam, usando seu instinto e atacando, ela tinha a capacidade de usar a mente para pensar, de criar pensamentos fortes de defesa que a ajudassem no momento da timidez. Começamos com pequenos avanços. Pedíamos que ela fosse à biblioteca, inicialmente com uma colega, depois sozinha. Ou pedíamos que respondesse algo para a professora e depois para a turma toda, sempre valorizando a sua valentia quando ela conseguia. Permeando tudo isso, muito afeto. Percebi que o nosso vínculo aumentou. Muitas vezes ela vinha à minha mesa enquanto eu corrigia os deveres de casa e ficava do meu ladinho assim quietinha, enroscando, querendo um afago. Nós a sentimos aos poucos ir se soltando e a valentia foi tomando espaço em sua mente e atitudes. Em casa a mudança foi perceptível, pois sua mãe chegou a verbalizar na escola o quanto a filha estava menos tímida e mais feliz. A vida muda quando se começa a dominar a própria mente, a conhecer os pensamentos, a saber usá-los e dispor deles para cada atividade. Desta maneira, ao sentir-se dono de sua mente, já encontra um grande estímulo e muitos mais encontrará ainda, conforme vá aprendendo a usar os demais pensamentos que o auxiliarão em cada circunstância. E percebemos estas mudanças na vida de nossos alunos, nas experiências relatadas, pois eles brincavam mais felizes, tinham os amigos por perto e tinham valentia para falar e participar das aulas. A pedagogia logosófica estimula que, após adquirirmos um novo conhecimento, este deve ser compartilhado, ampliando assim naquele que ensina e naquele que aprende. Sendo assim, as crianças fizeram uma exposição nos corredores do segmento infantil, com maquetes, trabalhos e fotos, para que toda a comunidade escolar aprendesse um pouquinho do que eles vivenciaram durante o projeto Aranhas. Através deste QR Code, vocês poderão ter acesso à notícia sobre o nosso projeto Aranhas, disponibilizado no portal do Colégio Logosófico. Obrigada!